Olá, olá! Estamos ao vivo para mais uma live da jornada rumo à semana NutriKids. Eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista e idealizadora da Atitude em Nutrição e estou fazendo essa jornada rumo à semana NutriKids que vai acontecer entre os dias 15 e 22 de junho. Então, se você é nutricionista e ainda não se inscreveu, depois, quando finalizar essa live, você vai lá na bio do meu perfil e se inscreve para participar da semana. E enquanto isso, pra gente ir aquecendo, né, a gente tá fazendo aqui uma série de lives sempre às 18 horas e o tema da live de hoje é: o que eu preciso para começar a atender crianças? Então, o que a gente precisa para começar nessa parte de atendimentos para crianças, tá? E, gente, eu sei que para quem tá em transição de carreira, para quem tá se formando, né, ou para quem por algum motivo ainda não começou a atuar, essa é uma dúvida muito latente, porque imagina, como é que eu faço para começar a atender os pequenos? O que eu preciso? Preciso de consultório? Preciso de que equipamento? O que eu tenho que estudar? E aí é um pouquinho disso tudo que a gente vai falar aqui hoje, tá certo? Bem, fiz o nosso resuminho aqui e depois até vocês me contem. Eu postei hoje no perfil um resumo da live de ontem, que ficou salva. E se vocês estiverem gostando desse tipo de resumo, vocês comentem, porque aí a gente vai fazendo para ficar lá arquivado e vocês poderem utilizar como material de consulta depois, tá certo? Bem, então o que a gente precisa para começar a atender crianças? Primeiro ponto, e aí eu vou falar esse para não pecar achando que todo mundo sabe, ok? Precisa ter CRN ativo, ponto. Isso é importante, tá? Então não basta se formar, mas você precisa ir lá, precisa se inscrever no CRN e receber o seu número. Então só pode atuar como nutricionistas que estejam com um CRN ativo, tá certo? Se você não tem o seu CRN ativo, você precisa ativá-lo. E aí uma coisa que é importante também, pensando nessa parte de burocracias que envolvem o atendimento, a gente também vai precisar fazer um cadastro na nossa prefeitura, na nossa região, ou como pessoa física ou como pessoa jurídica, e aí isso vai depender um pouco da sua intenção, do seu momento, mas seja como for, nós, como qualquer outros profissionais, né, nós nutricionistas, nós precisamos contribuir para o governo, com os impostos, para poder prestar os nossos serviços. Então é importante que você procure a prefeitura da sua cidade. Cada prefeitura tem um caminho, geralmente você liga lá na sala do empreendedor da prefeitura, fala que você é nutricionista e que você quer entender mais o que você precisa para legalizar a sua atividade profissional, tá certo? Então, falando de burocracias, o que você precisa é isso, e é muito importante. Às vezes, eu percebo que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, mas quando eu me formei, eu não sabia que eu precisava fazer um cadastro, por exemplo, para atender na minha cidade. Eu achava que era só ir lá e atender, né? Só precisava ir lá e trabalhar. Quando, na verdade, a gente tem essas burocracias que são importantes. Eu sabia do CRN, tinha que ter o CRN ativo, mas não sabia que tinha que ter um cadastro como profissional autônomo. E aí, isso, hoje, facilmente você consegue fazer a burocratização na sala do empreendedor e eles vão explicar direitinho na tua cidade como funciona, tá certo? Bem, posto isso, outro ponto muito importante, tá? Que eu acredito que às vezes a gente negligencia um pouco é saber, ó, tá vendo ali atrás? O que tá ali? Vocês reconhecem o que é isso? Eu tenho ele até impresso, né? Fica sempre pertinho de mim para eu poder consultar, mas a gente tem que ler o nosso código de ética, porque o que acontece? Você, enquanto profissional, né? Não existe um atendimento sem você, nutricionista. Portanto, se você não segue o que o teu código de ética prega, você pode vir a perder o teu CRN por algum motivo. E se isso acontece porque você não leu o código de ética, né? Você não pode atender mais depois. Então, leia o código de ética, tire todas as suas dúvidas com o CRN, tá, gente? O CRN, ele tá aí pra ajudar. Então, lê, anota as tuas dúvidas, o que é que você quer saber, se pode ou se não pode fazer, posso ou não posso dar amostra na consulta, posso ou não posso fazer indicação durante o atendimento, o que eu posso, o que eu não posso fazer, você anota e manda pro seu CRN perguntando e guarda esse e-mail pra você se resguardando. Então, assim, falando em burocracias, eu acredito que essas três são muito importantes. Código de ética
a gente tem que cada vez mais dar uma voltadinha nele, mesmo se você já leu, até porque as informações, conforme a gente vai aprendendo, elas vão caindo mais a ficha na nossa cabeça. Então é importante que você tenha ele ali na ponta da língua, tá bom? Então, beleza, agora vamos falar da parte legal do atendimento, né? E o que eu preciso para começar? Tenho meu CRN, fiz meu cadastro na prefeitura, já sei sobre o código de ética, e aí, como eu começo a atender? Uma parte importante para falar de atendimentos é a parte da divulgação dos nossos serviços. Mas se a gente fosse falar tudo isso aqui nessa live, ia ficar muita coisa junta. Então eu deixei essa parte da divulgação dos serviços, porque você pode ser uma excelente nutricionista, mas se as pessoas não chegam até você, né, não procuram pelos seus serviços, do que isso adianta se você não consegue entregar esse atendimento, não é verdade? Portanto, a gente vai falar sobre divulgação para o público da área materno-infantil amanhã, às 18 horas, aqui no perfil, certo? Mas esse é um ponto importante para o começo do atendimento, você entender sobre divulgação, como é que as pessoas vão conhecer você, como é que as pessoas vão chegar até você, buscar os seus serviços, né? E aí, amanhã nós falamos mais disso, certo? Coloca aí como um pontinho em aberto de continuação para a live de amanhã. Agora, falando das habilidades que o profissional tem que ter, o que eu acho muito importante no atendimento de nutrição materno-infantil, e eu aprendi isso não só com a prática, mas também durante as minhas formações em coaching, e eu ensino isso para as alunas dentro do coaching nutricional infantil, também falo isso dentro do programa Brincar de Comer, né? Que a gente precisa ter escuta ativa, muito ativa, quando a gente tá com uma família ali na nossa frente. E atenção para o que eles dizem e para o que eles não dizem, inclusive, sabe? Porque o que acontece? Nem sempre o que uma mãe tá falando e tá te contando é exatamente a história inteira. Então, vamos supor que a mãe, né, uma mãe super cansada já, porque o filho não come, aí o marido briga com ela porque acha que é responsabilidade dela fazer o filho comer, e a criança por algum motivo não está comendo, a sogra cobra, a mãe fala que tem algum problema, que se fosse na época dela já tinha dado uma chinelada e tinha resolvido, e a mãe não quer levar por esse caminho. E ela chega lá no teu atendimento e ela fala assim, olha, meu filho não come, e eu já tentei de tudo, eu já não sei mais o que fazer. E aí você percebe nela uma expressão que não é simplesmente do meu filho não come, mas que tem muitas coisas por trás, né? Então a gente precisa vir elaborando uma conversa com escutativa para conseguir entender esses pontos por trás, porque eles vão ser importantes para o desenvolvimento do caso. Não adianta eu ficar falando só de comida com essa mãe, de quais poderiam ser os motivos daquela seletividade ou dificuldade alimentar, né? Se eu não consigo ajudar também essa mãe e esse pai e essa criança, enfim, conforme os casos, eles estarem acolhidos e eu entender o que eles vêm sofrendo, o que eles vêm passando, estão sendo as dificuldades, é pouco provável que eu consiga sucesso. Porque eu posso ir lá, fazer uma bela de uma prescrição, fazer uma bela de uma orientação, mas se a gente não conseguiu dar suporte para essa outra parte, muitas vezes eles não conseguem levar para frente. Então, a escutativa, ela vem do profissional falar menos, tá? E ouvir mais. Eu tenho até uma aluna, a Mafê, não sei se ela tá por aí, mas ela me contou, né, que ela foi fazer o atendimento, retornou, ela acabou saindo de licença maternidade, aí retornou os atendimentos para o público de nutrição materno-infantil. E quando ela foi atender a primeira família, não sei se foi a primeira ou uma das primeiras, ela falou que a mãe chegou com a criança assim, sabe quando entra no consultório, que tá segurando a criança, tá segurando bolsa, tá segurando a bolsa da criança, toda meio descabelada, assim, desnorteada, e aí a criança já tava agitada, com fome, e ela falou assim, Carol, eu percebi que se eu fosse tentar levar a conversa, não ia acontecer. O que aconteceu? Ela acabou saindo, não levou um lanche pra criança, eu fui lá, peguei um lanche, ofereci pra criança, a criança começou a comer, mas ela já estava agitada, a gente foi e sentou no chão, sentamos todas nós no chão, porque aí a criança ficou mais entretida ali com as atividades, eu consegui conversar mais com a mãe. Então entende que esse tipo de leitura, ele não é simplesmente eu escutar, é eu olhar para aquela família, olhar para aquelas pessoas que estão adentrando o consultório ou que você está adentrando a casa dela, se você vai fazer atendimento home care, e entender qual é a situação.
né? Eu já fiz um post aqui, por exemplo, de que como eu faço atendimento em domicílio, é muito comum quando eu chego no domicílio, a primeira coisa que eu observo é os sapatos das pessoas ficam pra fora, porque na minha casa fica, né? E será que na casa das pessoas ficam também para eu deixar o meu sapato ali? Então entende que um atendimento, ele vai além de eu conversar e ouvir, mas eu preciso prestar atenção no que está acontecendo no entorno. Eu preciso entender se quando eu falo com a criança, por exemplo, uma criança que chegou que é obesa no consultório. E aí a gente começa a falar sobre, por exemplo, a alimentação dela, e na hora que chega, ela tá falando normal, e na hora que chega numa determinada parte, como por exemplo, doce, chocolate, bala, pirulito, que ela vem ouvindo faz muito tempo da família que aquilo ela não pode, que aquilo vai fazer muito mal pra ela, que ela vai engordar, que é proibido. E quando você fala disso, você nota a carinha que fecha? Então eu preciso prestar atenção nisso, porque, opa, tem um sinal de alerta aí. O que é que tá acontecendo nessa comunicação para quando eu falo dos outros alimentos, a carinha tá tudo bem, de repente quando eu entro nos doces, tipo, fecha, entende? Então eu saber sobre isso, né, saber reconhecer tudo que é verbal e não verbal na comunicação é muito importante. E aí, vocês entendem que vem um passo antes? Eu poderia começar aqui falando para vocês dos tipos de livros que vocês têm que fazer, dos cursos, dos equipamentos, do consultório em si, mas você pode ter isso tudo perfeito. E se você não consegue fazer essa leitura, se você não tem ainda essa visão para o atendimento, é pouco provável que o atendimento tenha sucesso. Então você precisa sim ter atenção ao que está acontecendo verbalmente, sendo falado, mas também do que está sendo gesticulado, entende? Isso é muito importante. Outra coisa que é importante também quando a gente trabalha com crianças, e eu falo disso porque isso pra mim foi uma dor bem latente, e vocês me contem se pra quem já atende é assim também, é a gente trabalhar o não julgamento. E, gente, como é difícil, né? Como é difícil. Acho que foi ontem nos stories, se eu não me engano, que eu falei de uma vez que eu quis dar uma sacudida numa mãe. E foi de verdade. Sabe quando a gente sente, assim, esquentar dentro da gente? De nervoso mesmo? Eu queria pegar e dar uma sacudida. Por quê? Hoje eu rio, mas na época eu fiquei possessa. O que acontecia? Eu já vinha em algumas orientações, né, para aquela família, criança com colesterol alto, e assim, um consumo de muitos ultraprocessados, muito açúcar, muito pãozinho, bisnaguinha, sabe essas coisinhas, né, que criança gosta, lanchinho de escola. E aí, ela continuava, a gente tinha as orientações e ela continuava repetindo o mesmo padrão, o mesmo padrão, o mesmo padrão. E aí a minha vontade um dia foi falar pra ela, ô, acorda, não tá vendo o que tá acontecendo? Os exames só sobem. Mas hoje eu entendo que, uou, você não tá vendo o que tá acontecendo, era comigo, porque eu repeti o mesmo padrão de atendimento também. Eu repeti o mesmo padrão de orientações, né? Quando na verdade, hoje, entendendo um pouquinho mais a fundo sobre como funciona as questões de comportamento da família, né? Comunicação, entendendo sobre coaching e aplicando isso dentro do atendimento nutricional, eu sei que, na verdade, a primeira coisa que eu preciso fazer durante um atendimento não é sair dando orientações para a família, né? Eu preciso perguntar o que ela já sabe sobre o tema que ela está vindo buscar. Se ela já foi a um nutricionista, o que ela já tentou. Porque eu posso, talvez, ficar repetindo coisas que não deram certo para ela. E aí vem de novo a parte da comunicação, de eu escutar mais, né, e falar menos. Já diriam os avós, é uma boca para dois ouvidos. Então, gente, tem até um estudo científico que ele fez um acompanhamento de atendimentos de profissionais, vários profissionais da área da saúde, e aí eles perceberam que os profissionais da área da saúde interrompem os pacientes a cada 15 segundos. Então a gente tá ali conversando, né, e a cada 15 segundos você interrompe a fala do seu paciente. Quando a gente utiliza um outro tipo de abordagem, como a que eu utilizo, o que acontece? A gente precisa dar tempo para o paciente, seja ele a criança, se ela já se comunica, ou seja ele o pai ou a mãe, a gente precisa dar tempo para eles construírem um pensamento na cabeça deles, em vez de eu ficar fazendo interrupções, sabe? Foi até muito bacana, teve uma turma do coaching que a gente começou uma mentoria, né, em grupo e tudo mais, e aí uma das alunas, a gente estava fazendo uma aplicação de ferramenta, e uma das alunas, eu fiz uma pergunta para ela e ela ficou,
Ah, não sei. Aí eu, tá, mas e se você soubesse? Enfim, tava usando as técnicas com elas, né? E aí uma outra aluna ficava respondendo por ela. Ah, não, mas é isso, é aquilo outro. Ah, você quer dizer tal coisa. E eu deixei correr. E aí no final eu falei, gente, é exatamente isso que a gente faz a maior parte do tempo com a mãe e a maior parte do tempo com a criança. O que a gente vai fazendo? A gente vai cortando, vai podando. E não em 45 minutos a uma hora é super possível de ter esse tipo de conversa. Se você trabalhar, por exemplo, com questionário pré-consulta, tá? E a gente vai falar de questionário pré-consulta na live da segunda-feira que vem, se eu não me engano. Porque aí você ganha aquele tempo da anamnese, que é um tempo bem extenso, geralmente, pra gente coletar algumas informações. Aí você pergunta pra mãe, ah, a criança toma alguma medicação? Ah, toma. Ah, é aquela, sabe? Aquele comprimidinho, pequenininho. E ela não lembra o nome. Aí nisso você já perdeu um tempão. Então, sim, a gente precisa usar algumas estratégias para aumentar a possibilidade da conversa na consulta. E não adianta, se eu ficar lá falando, a gente não dá esse tempo de raciocínio para as mães. Eu, por exemplo, meu atendimento, primeiro atendimento, como eu uso vários tipos de abordagens e tudo mais, meu primeiro atendimento leva de 1h15 a 1h30. Mas os outros, 1 hora, ele tá feito. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, dependendo da demanda da família, tá? Mas é possível você organizar o seu atendimento sim para escutar. Mas não acho nem que é possível, eu acho que é necessário. Compreende? Eu acho não, eu acredito que é necessário, né? Porque, gente, a consulta não é sobre mim. A consulta é sobre a família, sobre as necessidades deles, daquela criança, né? Sobre como os pais vão fazer acontecer as mudanças necessárias. Porque se eles estão ali, algumas vezes é por conta de querer começar certo, por exemplo, na introdução alimentar, né? Ou porque, ah, não, meu filho come muito bem, já aconteceu isso. Meu filho come muito bem, eu sei, vai chegando perto dos 2 anos, eles vão rejeitando. Então, eu quero já fazer um trabalho com você como prevenção. Isso acontece? Acontece. Mas a grande maioria das vezes ainda, eles vêm porque eles têm algum problema latente. E esse problema, se eu não dou tempo de eles processarem e me dizerem, como é que faz? Não faz, compreende? E aí, eu vou voltar lá na parte do que eu comecei, que era com relação ao não julgamento. Por que o não julgamento é necessário? Porque a partir do momento que eu, enquanto profissional, quero dar a sacudida na mãe, por que que tá comprando essas coisas? Ah, mas quem... Às vezes a gente fala, né? Mas quem é que tem o dinheiro na casa? É você ou é a criança? E aí, gente, o que acontece? A mãe, ela faz isso, a mãe, o pai, eles fazem isso muitas vezes por motivos que estão por trás, entende? Eu mesma fui uma criança, os meus pais, eles vieram, por exemplo, de uma condição de vida financeira mesmo, muito escassa, assim. Sabe, de às vezes comer, sei lá, farinha engrossada com água, minha mãe fala na infância, que não tinha o que comer e era isso. A bisa ia lá e fazia isso pra eles. E quando eu nasci, eles já tinham melhorado um pouco na questão financeira. Não me faltou nada nunca, graças a Deus, mas faltou para eles algumas vezes. E minha mãe fala que ela via, assim, pela frestinha do portão do vizinho, eles não tinham TV, e ela via na TV na TV da fresta do vizinho, às vezes algumas propagandas e tudo mais, e passava propaganda de produtos que ela não tinha acesso, que ela não podia comer, né? Que os avós que criaram ela não podiam comprar. E aí, quando ela teve os filhos dela e de alguma maneira melhorou a questão financeira dela e ela podia comprar algumas coisas, o que ela fazia? Ela comprava. E ela comprava, gente, por amor. Era isso. Eu não pude ter, eu passei vontade, eu vou privar meu filho se eu posso dar pra ele. Entende que às vezes o buraco é muito mais embaixo? E aí não basta simplesmente eu falar sobre aquilo ter açúcar, ou ter gordura, ou ter sódio, porque na verdade o buraco é embaixo. E eu preciso ajudar essa família a ver esse buraco. Compreende? Enfim, aí a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, só pra não me desviar aqui do tema da live, mas pra vocês ficarem presentes que essas coisas acontecem, as famílias têm crenças e elas vão passando de alguma forma isso pros seus filhos também com o passar do tempo, tá?
Então eu falei da questão do não julgamento, porque se eu julgo, eu falo, por exemplo, se fosse minha mãe levando a Carolzinha lá na infância num atendimento, e eu era uma nutricionista e olho aquela situação, eu falo, nossa, dona Solange, não, você não pode ficar comprando esses salgadinhos pra mandar de lanchinho pra ela, né? Esses salgadinhos não faz bem, sabe aqueles pacotes que tinha que vinha 5 salgadinhos pequenininhos? Ela comprava desses pra levar de lanchinho pra escola. Danoninho, não, dona Solange, não vale por um bifinho, dona Solange. Não pode dar isso pra ela, sabe? É muito melhor você fazer um inhaminho batido. E aí, às vezes, fica meio sem sentido se eu não entendo o que está por trás. Se eu simplesmente acho que ela compra porque compra. Então, por que você compra esse tipo de alimento, né? O que te leva a isso? É a facilidade do dia a dia? Porque às vezes tem mães que trabalham 12, 14 horas por dia. E aí, esse é um outro cenário também que muitas vezes a gente vai ter que trabalhar, sabe? Portanto, gente, saibam que quando a gente fala de começar a atender, a gente também está começando a falar de relação humana. E aquele outro humano que tá ali com você, com o humaninho dele, ele tem história, ele tem vivência, e você precisa saber também considerar isso para conseguir atingir aqueles objetivos que eles vieram procurar no teu atendimento, ok? Bem, então, outro ponto partindo disso é estude sempre, 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 sempre. Porque do mesmo jeito que você vai ter que estudar essa parte de comportamento humano, de como lidar com o atendimento, você vai ter que continuar estudando sobre desenvolvimento da criança, sobre dietoterapia. E eu tenho assim, pra mim, o que eu percebo muito das alunas às vezes a gente fica demorando pra começar. Então, eu não vou começar agora porque eu não tô pronta, eu não tô preparada. Quando a caminhada é que prepara a gente. Eu falo disso. É o caminho que faz a gente chegar lá. E conhecimento é uma coisa fantástica. Ele é imenso. Eu vou morrer e vocês vão morrer também um dia e a gente não vai ter todo o conhecimento sobre nutrição por mais que a gente estude. Se a gente pegar um PhD em algum assunto, ele é PhD naquele assunto. Específico, afunilado, mas tem um mundo de outros conhecimentos que ele não sabe. E aí, cada vez mais, quando a gente estuda, a gente vai descobrindo novas coisas, né? Por exemplo, talvez vocês tenham chegado aqui no meu perfil e algumas de vocês nunca ouviram falar de educação alimentar e nutricional lúdica. Outras nunca ouviram falar de coaching nutricional infantil. E aí, é mais uma coisa que eu tenho que estudar. Sim, é mais uma coisa que você tem que estudar. E você vai estudar na caminhada. Não vai deixar de atender por conta disso, tá? Porque, gente, isso vai ser pra sempre. Eu quero poder estudar pra sempre, né? Eu quero poder continuar aprendendo. E a ciência da nutrição é uma ciência muito nova. E a partir do momento que ela é uma ciência muito nova, vai ter cada vez mais informações que eu vou precisar me valer delas, compreende? Então, vou tomar um golinho de água. Então, gente, continuem estudando sempre, sabendo que vocês nunca vão saber de tudo, certo? E aí, a partir do momento que você entende que você não vai saber de tudo, parece que faz assim, ó, eu posso começar. Eu tô pronta pra hoje, mas eu não tô pronta pra amanhã. Eu sempre falo isso, eu tô pronta pra hoje. Pra amanhã, eu preciso estar 1% melhor. Pra amanhã, eu preciso ter algum conhecimento novo. Para amanhã eu preciso ter lido 2 páginas de um livro de nutrição materna infantil, um artigo científico, ter estudado um caso, sabe assim? Então eu tô pronta para hoje, para amanhã eu preciso ser melhor. E assim a gente vai evoluindo dia a dia. O que são coisas importantes que eu vejo da gente estudar no atendimento de crianças? Comportamento alimentar, tanto infantil quanto da família. Desenvolvimento da criança, porque uma criança em fase de introdução alimentar, lá nos seus 6 meses, uma criança de 2 anos, para uma criança de 4, para uma criança de 6, de 10, elas têm necessidades completamente diferentes. Comunicação também, para você falar com ela e orientar é totalmente diferente, né? E então a gente precisa estudar sobre desenvolvimento da criança e também sobre aprendizagem, como essas crianças aprendem. Como é que eu posso me comunicar com uma criança de 3 anos para ela entender o que eu tô falando da alimentação? E isso é totalmente diferente de quando eu falo com uma de 10 anos. Eu posso estar dizendo a mesma coisa. A informação que eu tô passando é a mesma, né? A mudança que eu tô querendo pode ser a mesma. Mas a forma de eu colocar e de eu falar
é totalmente diferente. Então, estudar sobre isso. Dietoterapia, sempre estudar sobre fisiologia, né? Entender as fisiopatologias que você decidir trabalhar também. E aí eu também acho importante a gente abrir um pouquinho o leque e começar a procurar outras formas de atender. Buscar maneiras novas e testar sempre, ver qual é a forma que eu gosto, sabe? A gente vai descobrindo isso quando a gente aplica. E aí o pessoal que já me acompanha há mais tempo sabe que as crianças da família são uma ótima para isso. A gente pode fazer alguns testes de interação com as crianças da nossa família, né? Ou crianças próximas, para a gente entender se aquele tipo de atividade está sendo legal para aquela faixa etária ou não, certo? Bem, falando de conhecimento aqui pra gente fechar essa parte do conhecimento, tem algo muito importante que eu aprendi, que é sobre o chá. Vocês conhecem? Já ouviram falar no chá? Que é CHA? Alguém sabe o que é? Coloca pra mim nos comentários se alguém sabe o que significa chá. Isso é muito difundido no mundo do coaching e toda vez que eu apresento sobre, né, que eu falo sobre isso, as nutris ficam assim, nossa, faz muito sentido e talvez faça sentido para você. Olha só, chá significa conhecimento, habilidade e atitude. E o que eu vou falar aqui agora para vocês tem a ver com a parte de vocês irem para ação, mas serve muito para a gente passar para as famílias também. O que acontece? A gente acredita que a gente precisa de muito conhecimento, muito mais conhecimento do que habilidade, do que ter atitude. Então a gente fica o tempo inteiro só consumindo conhecimento. Não parem de consumir conhecimento, mas eu quero que vocês entendam que só consumir conhecimento não me ajuda a ser uma profissional melhor. Porque se eu não tenho a atitude de ir lá e aplicar isso com as famílias, né? Levar isso para o meu atendimento, divulgar o meu serviço, dar o primeiro passo para começar a atender, decidir que eu quero ficar com determinado nicho, quero trabalhar com esse tipo de situação, com esse tipo de criança, né? E eu não vou lá e aplico e faço, do que me serve o conhecimento? Então, quando a gente fala do chá, a gente vê que as pessoas de sucesso, elas têm, comparado de conhecimento para atitude, 15% de conhecimento eu até anotei aqui para não falar errado, para 60% de atitude. E aí, o que eu aprendi a fazer? Tudo que eu aprendo novo, eu tenho que me dar um prazo para pôr em prática. Então, vocês vão passar por esses dias aqui recebendo várias informações novas. Mas eu não quero que vocês apenas absorvam essas informações. Eu quero que vocês saiam dessa live e que vocês pensem como é que vocês vão transformar o conhecimento dessa live em uma atitude. O que é que eu preciso fazer a partir daqui, desse conhecimento que eu tive, para levar uma atitude? Que atitude eu tenho que ter para colocar isso em prática? E algumas vezes falta pra gente conseguir ter aquela atitude, alguma habilidade, compreende? E aí eu vou precisar desenvolver essa habilidade. Mas o ponto é, gente, nós todas temos as mesmas condições de evoluir. Nós todas temos as mesmas condições de atender criança. A diferença, às vezes, é quem coloca lá a pele a fogo, né? Ou dá a cara para bater, enfim. A ideia é, se você não se arrisca, não adianta. E vai precisar de ser um pouco mais ousada, entende? Para conseguir colocar isso em prática. Tá certo. Bem, então de conhecimento estamos combinadas. Vocês, por favor, que vão acompanhar a Semana NutriKids. Eu quero ver vocês tendo ações. Eu tenho seguidoras aqui no perfil que só com o nosso conteúdo gratuito, que não é só, né, é muito conteúdo gratuito. A gente tem canal do Telegram, canal do YouTube, o feed. A gente tem seguidoras que já conseguiram ótimos resultados com seus pacientes, porque elas pegaram os conhecimentos que são passados e aplicaram. Seguidoras que fecharam contratos com escolas, seguidoras que fecharam parcerias com clínicas de pediatra, começaram a atender mais porque foram para essas clínicas, né? Então, gente, por favor, anota aí qual vai ser a sua atitude no final dessa live, certo? Ok, aí vamos então entrar numa parte que é importante. E aí, beleza, Carol, vou ter atitude e vou começar a atender. Mas aonde? Onde eu vou atender? Não tenho clínica? O que eu faço? E aí você vai ter algumas opções sobre isso. A opção que vai requerer menos investimento possível é você ir atender
home care, né? Atender a domicílio, fazer um personal diet, personal baby, enfim, aí o nome que você quiser dar, eu simplesmente chamo de consulta a domicílio. Então hoje, por exemplo, quando uma família entra em contato comigo, eu falo, olha, eu faço consultas em domicílio, explico o que aquilo tem de positivo. No geral, as famílias que entram em contato já até sabem, né? Mas às vezes acontece de não. E aí, eu atendo na casa das pessoas. Eu preciso ter o meu meio de deslocamento, levar as minhas coisas. Tem aqui a bolsinha e tudo mais para poder carregar, né? Bolsinha nada, é uma malinha para poder carregar as coisas e atender lá. Então você pode começar assim, se você quiser. Por que eu faço isso até hoje? Porque eu adoro estar na casa das pessoas. Eu acho que é um ambiente onde tudo acontece. Então é aquela hora que a mãe levanta, ela vai na cozinha, pega o que ela quer me mostrar, um determinado alimento, a criança pega o prato dela, a criança tá à vontade no chão da sala, sabe assim? Então eu gosto disso. Eu já tive a experiência do consultório e eu prefiro o domicílio. Agora, você também pode, se você preferir atender no consultório, mas você não tem ainda um investimento para fazer numa sala só sua, você pode trabalhar numa sala de sublocação. Tem vários profissionais que eles fazem sublocação das suas salas, porque não trabalham todos os períodos, e aí você vai ter a opção, às vezes, de pagar ou porcentagem para poder utilizar essa sala, então conforme os seus atendimentos, tem uma porcentagem que você paga, ou então você loca por um período específico, tipo toda quarta-feira de manhã é sua, e você paga um aluguel que ele vai ser proporcional ali ao período que você vai ficar. E aí, para você decidir isso, gente, precisa entender qual é o local onde você vai atender, né? Que sala é essa? E além disso, você também vai precisar ver as finanças, vai ter que fazer conta. Porque o que acontece? Às vezes a gente quer bancar de saída uma sala só nossa todos os dias, mas ainda não tem demanda para isso. E aí um investimento alto que vai numa sala alocada, que poderia estar sendo investido em divulgação, que poderia estar sendo investido em conhecimento, né? Ele acaba sendo despendido para uma sala que eu não uso todos os dias, tá? Então pensem sobre isso. Existem tanto clínicas, eu gosto muito de indicar para as alunas que procurem clínicas pediátricas, porque nessas clínicas tem movimento do público que a gente quer atender. Então, muito melhor do que eu ir atender numa clínica, locar uma sala, às vezes que até é mais barata, sabe? A alocação por hora, ou então a porcentagem que eles me cobram é menor, mas não é um local que atende crianças, ou não é um local que tem criança circulando na hora do meu atendimento. É melhor, às vezes, eu investir um pouquinho mais, pagar um pouquinho mais para o ambiente, mas ali eu ter formas de fazer divulgação do meu serviço. Até tem uma aluna acho que é da turma 4 de coaching, a Brenda, tem uma clínica de um pediatra super conhecido na cidade dela, sabe? Aqueles pediatras senhorzinho que a cidade inteira conhece, quer consultar com ele. Então, ela foi lá e conversou com ele, ele tinha uma sala vaga e ele falou, ó, tava precisando de uma nutri, eu nem vou te cobrar por hora. Você pode começar a organizar a sala e atender, porque você vai, na verdade, tirar um peso das minhas costas de não ter que ficar falando mais sobre comida com as crianças. Com as crianças não, com as mães, na verdade, né? Então, gente, tem formas de se fazer. Você não precisa ter uma sala só sua de começo, mas você precisa ter a atitude de começar a buscar esses lugares. E aí uma outra opção também são coworkings. Algumas cidades já têm coworkings. Aqui em São José, por exemplo, tem. Vamos supor, quando uma família ela entra em contato e ela fala assim, Carol, eu queria muito ser atendida por você, mas eu não queria que você viesse na minha casa, eu preferiria que fosse no consultório, não tem essa opção? O que eu falo? Olha, tem um coworking aqui, e ele é um coworking todo zen, assim, gosto muito dele, enfim, é um espaço super gostoso, eu compartilho dos valores daquele espaço, né, sei que é um local tranquilo para atender, eu falo, eu preciso entrar em contato com o coworking, vou ver que dia que ele tem a sala e a gente pode agendar. Isso acontece bem pouco, mas é possível de ser feito também, sabe? Porque aí tem aluna que fala, Carol, mas tem gente que prefere não ser atendida em casa. Pode acontecer? Pode. Procura um coworking para essas opções. E aí você só deixa organizado com eles que você vai precisar ver a data para poder marcar. Ponto. E aí, por fim, tem você ter a sua sala ou até ter a sua clínica, né? Eu tenho algumas colegas que elas têm clínicas. A Thaís mesmo, que é aluna agora nova do programa Brincar de Comer, ela montou a clínica dela. É uma clínica de nutrição. Então, gente, o céu é o limite. E aí o ponto é o que você quer. Você não precisa ser igual aos outros. Teve uma época que eu achava que eu precisava ter um consultório. Porque, nossa, o que eu vou ficar fazendo? Vou ficar sempre indo na casa das pessoas? Quem vai na casa das pessoas é só quem tá começando.
quem não tem dinheiro para investir. E aí eu comecei a organizar um local para ser meu consultório, mas não fazia sentido para mim. Eu adoro o vucu-vucu de chegar na casa das pessoas, entende? Eu gosto disso. Então, entenda o que você gosta, o que você quer. Trace a sua meta, o seu objetivo, e pode ser que você não comece com ele. Vamos supor que eu tivesse o sonho de ter uma clínica. Eu não ia ter uma clínica logo de saída, mas eu ia ter que fazer um planejamento e uma organização para poder ter a clínica. Às vezes a gente fica sonhando com o que está tão distante e a gente deixa de fazer o que é possível hoje. Portanto, senta aí e vê o que é possível para você hoje. E não deixa só porque aquele sonho está muito distante, não deixa de ajudar as crianças e as famílias como você pode. Lembra que o meu primeiro atendimento foi lá na salinha da escola? Pedi um local, uma salinha da escola, posso atender aqui? Foi lá. E foi isso. E foi, gente, como tinha que ser, como era possível ser naquele momento. Eu queria que fosse assim para sempre? Não. Aí a gente vai traçando as metas para conseguir evoluir. Mas comecem, sabe? Ó, hashtag começa. Porque, gente, as crianças precisam. E aí eu prefiro começar do jeito que é possível hoje, do que ficar esperando 5 meses, 1 ano, 2. Compreende? Tá. E aí, seja no atendimento, domicílio, seja no consultório, o que é que você precisa? Me perguntaram bastante sobre equipamentos, o que é necessário, né? É necessário ter bioimpedância? O que é necessário? Primeiro, eu não trabalho com bioimpedância, conheço pouquíssimas nutricionistas que estão nessa área trabalhando com isso, tá? E eu acho que é dispensável. Se você gosta, se você acredita, ou então, sei lá, se você atende um time de um time da tua cidade, algo do tipo, pode ser necessário, mas no geral, nas práticas que a gente tem, ela não é tão necessária. O que a gente pode fazer é acompanhar peso e altura das crianças, que eu vou até chegar no ponto se isso é ou não é necessário de se acompanhar, mas eu acredito que o nutricionista ele tem que ter os instrumentos para quando ele quiser se valer do peso e da altura da criança, colocar nas curvas e tudo mais. Então você vai precisar de um estadiômetro. No meu caso, eu uso um estadiômetro portátil por motivos óbvios, né, gente? Porque eu preciso ir até a casa das pessoas, mas existem algumas balanças que elas têm estadiômetros próprios, existem estadiômetros que você consegue colocar no consultório. Então, você precisa pesquisar para a sua situação que vai ser mais fácil. Se for ser um portátil, é legal que você veja como é a parte que monta, se é fácil, se não é, né, de montar, porque é muito chato você chegar lá e demorar 5 minutos montando algum estadiômetro na casa da pessoa. Você vai precisar de uma balança. E se você está atendendo bebês, você vai precisar da régua lá, que em alguns lugares você vai encontrar com o nome de infantômetro, né? Porque aí não é o estadiômetro que a gente usa. E também vai precisar de uma balança pediátrica. Mas eu já adianto que muitos profissionais mesmo não utilizam acompanhamento do peso e da altura das crianças como obrigação em um atendimento, tá? E isso vai depender do caso, vai depender da sua abordagem, certo? A maior parte das vezes eu acabo não utilizando, mas quando é necessário, quando eu julgo que é necessário, eu tenho ali o instrumento. Então, por exemplo, um dos últimos atendimentos que eu fiz antes da quarentena, eu levei tudo, tava lá, meu estadiômetro, minha balança, perguntei como que tava a criança, como que tinha sido a última ida ao pediatra, se o pediatra acompanhava, a mãe falou que acompanha e tava tudo bem. E ela estava me contratando, né, o atendimento, porque ela queria ajudar, era uma criança, idade escolar, começou na escola, tava liberando a época de acesso à cantina, e aí elas estavam no pé de guerra, porque... Vocês já viram que tem umas cantinas que a mãe pode decidir o que a criança compra ou não? E aí a criança queria comprar umas coisas que a mãe não tinha permitido. Aí na hora que ela chegava lá, na hora de passar, o cartãozinho dela não passava, e dos amigos passava. E aí tava naquele negócio de você não é igual aos seus amigos, eu sou sua mãe. E ela falou, Carol, eu tô precisando de ajuda pra fazer ela entender isso. Porque eu não quero criar nenhum tipo de compulsão, de transtorno, nada do tipo. Então, o foco do meu atendimento era outro. Não tinha o porquê eu ver parte de peso e de altura. O que eu precisava era ajeitar a comunicação ali entre a mãe e a criança, explicar algumas coisas para a criança com relação aos alimentos, porque a mãe queria uma pessoa de fora para isso, né? Para fazer a parte de educação alimentar e nutricional, mas ao mesmo tempo também eu precisava trabalhar com essa mãe a questão de que existe o limite sim, o que é negociável, o que não é. Então, o que eu trabalhei basicamente naquele atendimento foi educação alimentar e nutricional e uma ferramenta de coaching,
footing, que é a bike, então a gente viu como a criança tinha um ótimo repertório alimentar com relação àqueles alimentos que a gente julga que são os alimentos de todo dia, necessários, e que ultraprocessados ela não consumia tanto mesmo. Então, se a gente precisava realmente coibir a criança de comprar, né, proibir ali no cartãozinho, ou se a gente podia começar a dar responsabilidades para a criança, porque vai chegar uma hora que ela vai poder comprar. E aí, às vezes, passou 5, 6, 7 anos sem poder, mas na hora que ela entrar no ensino fundamental e não for mais proibido, será que adiantou a proibição anteriormente? E aí foi lindo de ver, porque a mãe acabou liberando o cartão e a criança, ela não ficou consumindo as coisas que a mãe acreditava que ela ia consumir. Mas tinha um dia, às vezes, que ela acordava e falava: mãe, hoje eu estou com muita vontade de comer aquele croissant de presunto e queijo. E aí a mãe falava: tá, e você tá com muita vontade mesmo? Ah, não, hoje eu tô, vou escolher o integral. Olha só, gente. Idade escolar, 8 anos, estamos formando hábito. Agora imagina se deixa pra resolver isso lá pra frente. Lá pra frente come tudo que quer. Compreende? E pode gerar até uma compulsão futura, né? Então, dependendo do caso, você nem vai precisar desses instrumentos. Mas eu acho sim que é bom ter, assim como é bom você ter uma fita métrica. E um dos primeiros atendimentos que eu fiz lá no começo, quem viu a live sabe que lá no começo eu tinha até o consultório, mas que eu não atendia quase lá, né? Não tinha demanda, não tinha procura. Mas eu fiz um atendimento a domicílio de ele era um pré-adolescente na época, tinha AME, né? E eu ia na casa e eu não tinha estadiômetro ainda. Tinha acabado de me formar, fui fazer esse atendimento, fui na casa dele, eu não tinha estadiômetro. Eu levei a fita métrica. Não é a melhor forma de fazer? Não é. Mas eu tinha o estadiômetro? Não tinha. A família precisava de ajuda. Falei, beleza, então eu vou ajudar. E aí sabia, enquanto profissional, eu sabia que aquela estatura que eu tava pegando, marcando a fita métrica, né, ali na parede, porque você pode fazer assim, você encosta a criança na parede, marca ali um pontinho na cabeça, depois pega a fita métrica, vê quanto que deu e anota. É a melhor forma? É o melhor parâmetro? Jamais, não é. Mas eu consegui fazer belas mudanças com aquela família e quando o estadiômetro chegou, eu fui lá e fiz novamente a colocação dele na curva, sabendo que as informações anteriores, elas tinham viés, elas tinham erros. Compreende? Mas o que ele estava precisando ali eram outras coisas que a gente já conseguiu trabalhar. Então não se apega a ter aquela balança top, sabe? Assim, ter bioimpedância de 15 mil reais, dependendo da bio, até 30 mil reais, porque não é isso que você precisa de saída. Tá bom? Ok. E aliás, falando sobre essa questão de... vou gerar polêmica. Falando dessa questão de instrumentos que a gente precisa, de equipamentos, como é que a gente tá fazendo no online, por exemplo? Tá atendendo sem essas informações. Não tem a informação precisa de quanto tá pesando a criança, de qual é a altura da criança. E na maior parte dos casos, essa é uma informação secundária. Você consegue manter normalmente uma orientação, né, para essa família, que ajuda muito ainda. Então, compreende como a gente consegue sim, de maneira simples às vezes, ajudá-los, tá? Ok. Vamos lá. Outra coisa que eu sei que sempre tem de pergunta. Carol, precisa ter brinquedo no consultório? Eu quero ter meu consultório. Ou então eu vou atender na casa das pessoas, preciso carregar uma sacola de brinquedo ou transformar o meu consultório em mais como eu vou dizer assim, um centro de recreação? Isso é necessário? E não, Nutri, isso não é necessário. Você não precisa ter uma biblioteca de brinquedos no teu consultório. Mas você precisa sim entender que você atende um público que é criança. Então não vai ter coisas que quebrem espalhados pelo consultório, né? Não vai me colocar coisas de cerâmicas, de vidro, porque o que acontece? As crianças às vezes batem a mão, elas querem pegar, elas querem ver, isso pode cair, pode quebrar e pode machucar uma criança, é desagradável para a mãe, então não vai ter esse tipo de coisa. Mas eu, Carol, acho legal sim que você tenha instrumentos e ferramentas que envolvam o brincar para ajudar na aprendizagem da criança. Isso sim é necessário. Então eu posso ter às vezes algum brinquedo para a criança ficar mais entretida, uma hora que eu tenho uma comunicação que precisa ser direta com a mãe? Posso ter. Mas eu posso ter ali
alguns materiais que envolvam alimentos para me ajudar na parte da educação alimentar e nutricional. Do mesmo jeito que eu posso ter ferramentas que eu imprima e que elas tenham um tom lúdico, não é uma ferramenta que é para parecer que a criança está preenchendo atividade de escola. Então, sabe, parece que é prova, não é isso. Mas é uma ferramenta que, de alguma maneira, ela traga o tom lúdico e me ajude a abordar com a criança pontos que envolvam alimentação, certo? Então, isso sim, isso eu preciso ter. Eu preciso ter os instrumentos e os materiais lúdicos, mas eu não preciso transformar o ambiente nesse local cheio de brinquedos. Eu, por exemplo, acabo orientando que tenha caixas onde isso fique guardado e na hora que você vai fazer a atividade, você pega isso para fazer. Você pode ter algumas ali disponíveis para a criança brincar, né? Aquelas que você julga que são legais de deixar. Então, tem lá o fogãozinho, tem as comidinhas que essa criança pode ficar brincando e mexendo. Mas os recursos que você utiliza para o momento de fazer uma interação com a criança, se eles estão todos disponíveis num acompanhamento de 6 consultas, de 10 consultas, acaba não tendo mais graça, porque ele tem tudo disponível sempre. Até quando a gente fala de algumas organizações, de espaços do brincar, eles fazem muito isso. Fica em caixas e pouco a pouco vai sendo disponibilizado. Então você entende o caso e você pensa assim, por exemplo, essa família tô precisando trabalhar consumo de açúcar. Opa, vou pegar aqui então o jogo Ai Quanto Açúcar e vou trabalhar com eles. Entende? Essa família aqui agora eu tô precisando trabalhar uma definição de metas, tô vendo que eles estão com muita dificuldade. Opa, vou pegar aqui a ferramenta do Missão Marujo, vou pegar o CAP, né? Vou pegar todos os instrumentos que eu uso e fazer com ele. Essa família aqui tá precisando de que a criança experimente mais o alimento, preciso aumentar o repertório. Vou pegar aqui a ferramenta do cientista da Nutri, vou pegar o aventalzinho do cientista da Nutri, a lupa, entende? A gente vai por um caminho que eu tenho as ferramentas para usar e eu decido a hora. Eu, por exemplo, tô aqui olhando ali atrás, tem um armário que tá cheio de brinquedos. Agora, quando eu vou na casa das famílias, eu já sei um pouco do caso por conta do questionário pré-consulta e eu levo alguns materiais. Eu nunca uso todos. Do mesmo jeito que eu levo toda a minha pastinha de ferramentas e eu nunca uso todas. Agora eu chego lá, começo com a escutativa, com a conversa, e aí eu saco da minha mala, tiro ali da minha mala aquela ferramenta ou aquele brinquedo, aquele material que eu decidi que vai ser ideal para aquele momento. Compreende? Porque aí sim eu sou uma cabeça pensante, pegando o material e direcionando o brincar. E aí eu direciono mesmo o brincar para uma aprendizagem, tá certo? Então sim, eu acho que é importante ter, mas eu não acho que você precisa ter uma brinquedoteca espalhada pelo consultório, tá certo? Bem, aí teve outra pergunta sobre... antes de eu entrar nessa outra, que é sobre plano alimentar e orientação, o que eu recomendo de materiais de leitura? Eu até coloquei ontem lá no canal do Telegram, então se você não está no canal do Telegram, depois você vai lá no link da bio, clica para entrar no canal. Eu coloquei o material sobre obesidade da Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Então, o manual. Tem também o próprio manual da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala da alimentação na infância e na adolescência. Também é muito importante da gente ler. E os guias, tanto o guia alimentar quanto o guia alimentar para menores de 2 anos, que foi recentemente atualizado com muitas novidades que vieram nele. Então é importante que a gente leia esses instrumentos. E aí, antes mesmo de vocês perguntarem que livro eu compro, eu acho que a gente tem que começar lendo esses instrumentos que estão disponíveis gratuitamente. E aí, às vezes, a gente quer encher a prateleira de livro, mas não leu ainda aqueles materiais que eles são os nossos guidelines e estão disponíveis e eu não li. Então, começar por eles eu acredito que é uma boa, tá certo? Bem, falando de plano alimentar ou de orientação, teve uma pessoa que perguntou como é que faz? A gente precisa fazer plano alimentar todo o atendimento ou só a orientação basta? E eu quero dizer que às vezes nem o plano alimentar e às vezes nem a orientação basta. Compreende? Por quê? Gente, eu posso ir lá, posso entregar papel. Toma aqui, ó. Toma aqui, plano alimentar. Toma aqui a orientação. Mas se a família for embora do meu consultório ou eu for embora da casa deles e aquele papel virar nada, aquele papel não virar ação, a gente entra naquele ponto do começo que eu disse, que é o nosso conhecimento, que não vira ação, não adianta de nada. Eu não ajudo ninguém com muito conhecimento. Não ajudo. Eu ajudo as pessoas com ação a partir dos conhecimentos que eu tenho.
Então, eu preciso ajudar as famílias a como elas vão colocar plano alimentar e orientação em ação, né? Como elas vão conseguir executar aquilo a partir do meu atendimento. Muitas vezes acaba que uma família vai embora e eu não dou plano alimentar. E nem dou papel com orientação. A gente trabalha às vezes uma ferramenta de coaching e é isso. E isso muda tudo. Do mesmo jeito que às vezes eu trabalho uma atividade de educação alimentar e nutricional com a criança e isso muda tudo. Porque na verdade o que eles precisavam entender não era necessariamente sobre os alimentos, mas eles precisavam destravar alguma coisa. Às vezes é aquela crença lá da mãe, igual a minha, que precisa destravar. Isso acontece. Então, plano alimentar e orientação, eles vão ser importantes, mas não é todo o atendimento necessariamente que eu vou fazer. Porque se eu coloco todo mundo dentro de um mesmo escopo, sabe, uma mesma caixinha, como se todas as famílias coubessem na mesma caixinha quadradinha, né? Vou até pegar aqui, não vou pegar aqui, vou sim, vamos lá. Imagina assim, ó, pra ficar lúdico. Imagina que a gente tem, ó, várias famílias, certo? Muitas famílias aqui. E aí eu quero dizer que todas essas famílias cabem dentro da mesma casinha, né? Que todas as famílias vão precisar, eu vou precisar pesar, todas as famílias, as crianças vou precisar colocar no ponto da curva, todas as famílias eu vou precisar fazer orientação, vou precisar fazer plano alimentar e eu vou falando que eles são todos iguais. Quando na verdade às vezes eu tenho uma família que não cabe aqui dentro, ela não entra, ela não cabe aqui dentro, porque ela tem outro tipo de rotina, ela tem outros tipos de dificuldade. Aquele tipo de plano que eu pensei não cabe para eles. E aí que vem a maravilha de ser nutricionista e não ser um robô de aplicativo que faz as coisas. Eu consigo olhar para eles, ver uma família na minha frente e dizer, olha só, eu entendo vocês. E a gente vai fazer acontecer para vocês. Então, esse negócio de plano de atendimento individualizado, onde eu roteirizo tudo, onde está a individualização? Compreende? E é claro que nós precisamos ter na nossa cabeça um guia, né? Uma forma de fazer acontecer, isso é importante sim. Mas eu preciso, antes disso, olhar para aquela situação e entender o que é que eles precisam mesmo agora. E muitas vezes perguntar o que é que vocês precisam mesmo. Quantas famílias chegam no atendimento e aí, por que você está aqui? Porque o pediatra mandou. Mas por que você veio aqui? Só porque o pediatra mandou? É só por isso? O que é realmente que te fez marcar? O que é que você quer mudar? Porque se ela só vai lá porque outra pessoa mandou, ela não vai pôr em prática nem tão logo com o filho dela. Então eu preciso entender muito sobre como conduzir esse tipo de mudanças, porque o que acontece? Se mandou ir lá, provavelmente é porque ou tá com colesterol alto, sobrepeso, tendendo à obesidade, e eu não posso simplesmente dizer, então já que o pediatra mandou, beijo, tchau, volta pra sua casa, quando você decidir que você quer vir, você volta, porque eu vou precisar de você engajada para mudar a alimentação dessa criança. Mas eu tenho que ter ferramenta, técnica, estratégia, acolhimento, escutativa e não julgamento para quê? Para falar para aquela família, olha só, eu entendi que você veio aqui porque a situação chegou num limite desses. E aí eu vou te ajudar a conduzir de uma nova forma. E se eu não tenho, se eu fico olhando só para o plano alimentar e para a orientação, não serve, não adianta, compreende? Então, plano alimentar e orientação é olhar para a situação, olhar para a criança, olhar para a família, olhar para os históricos, para as dificuldades e entender o que é que eles precisam agora mesmo. Qual é o ponto? Essa família, por exemplo, que eu falei que foi a última que eu atendi antes da quarentena, a gente não fez plano alimentar, né? E ali as orientações, elas aconteceram na hora. Aí tem uma ferramenta que eu depois anoto quais são os aprendizados que a gente coletou e aquilo ficou para eles. Ponto. Então você tem que entender qual é o momento. Do mesmo jeito que tem vezes que a gente vai precisar sair com plano alimentar, vai precisar sair com orientação, vai precisar pôr a criança na curva, porque a situação está mandando. E daí, seres pensantes que estão constantemente pegando o conhecimento e transformando em ação e sabendo que esse conhecimento, eu pego a minha caixinha, o meu repertório de materiais, olho a situação e falo, agora qual eu vou usar? É isso que a gente precisa. A gente precisa conseguir ter maleabilidade para transicionar
entre essas possibilidades, tá certo? E aí também, falando disso, você conseguir definir algumas métricas de evolução dessas famílias. Eu acho que é muito importante para quando a gente está começando e para o trabalho com a família também, você conseguir definir com eles quais são as métricas de acompanhamento. E o que são métricas? São parâmetros para dizer se está evoluindo ou se não está. Acontece com vocês, quem já atende, da família chegar e ela vem para um retorno e ela fala assim, a gente não teve resultado, não conseguiu fazer nada. E aí você vai perguntando sobre algumas situações, não, isso a gente conseguiu, isso também, isso também, isso também. Aí você fala, opa, olha quanta coisa! Mas para eles pareceu que não. Então a gente também precisa definir quais são os pontos, os marcos, né, que vão mostrar que eles estão caminhando rumo àquele objetivo final. Às vezes o objetivo final ele está muito longe, vai exigir 6 consultas, 8 consultas, compreende? E aí você conseguir estudar sobre como definir essas estratégias de acompanhamento para ver os resultados acontecendo também é importante para se começar a atender. E se você já atende e não faz isso, é importante também. Eu acredito que agora eu falei de tudo que eu tinha preparado aqui no nosso resumo. Vocês gostaram? Coloca pra mim, por favor, nos comentários o principal insight dessa live. O que ficou pra você de principal, de aprendizagem, pra eu entender aqui. E vocês não saírem só com conhecimento, né? Saírem já com algo que, tô com essa ideia pra colocar em prática a partir do que eu escutei aqui. Põe aqui pra mim nos comentários. A Priscila perguntou, e o convênio? Como que eu olho para atender? Priscila, eu não tenho experiência de ter já passado por um convênio, tá bom? De poder te dizer quais são os trâmites, mas eu acredito que se você entrar em contato, geralmente as cidades têm aquele local onde tem as salas mesmo, onde ficam os atendentes. Se você entrar em contato e perguntar, eles provavelmente vão te passar o passo a passo, tá certo? Você vai ter que fazer um cadastro, que eu sei disso, que isso é necessário, mas eu não sei te indicar exatamente esse caminho de como colocar o convênio. Agora, o que eu acredito, gente, a gente pode, às vezes, o convênio pode ser uma opção para alguns profissionais, mas lembrem-se sempre que a gente também pode começar, se a gente tem estratégia para isso, atendendo sem ser por um convênio, tá? Às vezes a gente vai para o convênio por conta de, eu vou conseguir ter pacientes lá, mas não necessariamente isso é verdade. Portanto, entenda do porquê que você está querendo ir para o convênio. E aí, para entender mesmo como funciona, provavelmente cada um tem um trâmite, certo? Vamos lá. Sim, muito legal, adorei a live, amei, me animou nos atendimentos. Então, é a Melanie que falou isso. Melanie, já coloca aí depois na tua agendinha qual que é a tua próxima ação para começar atendimento. Se você ainda não começou atendimentos e você já está habilitada para isso é importante, coloca na tua agenda qual ação você precisa ter ainda essa semana para organizar o começo dos seus atendimentos. E se você já atende, qual ação que você tem que ter para melhorar esse atendimento, né? O que é que você está precisando buscar? Então coloca aí e anota 18 horas live da Carol, da Atitude em Nutrição, que vai ajudar tanto quem tá começando, quanto quem já tá aí na carreira. Sim, muito legal. Precisa de atitude e colocar em prática. Isso. Então bora pra ação. A Jéssica falou ansiosa para começar o curso. Vamos ter nova turma da formação online em coaching nutricional infantil no dia 22 de junho. Adorei, muito objetiva. Sou estudante, já estou me preparando para quando me formar. Lide, parabéns por estar aqui. Imagina quão diferente você é da tua turma. Talvez aí de uns 30 estudantes, quantos deles estão já buscando conhecimento e se programando e se planejando, tá? Então, eu respeito muito quando alguém que não está ainda formada já está buscando maneiras de começar certo. Parabéns. Sim, ficou muito clara a necessidade de humanizar total seus atendimentos. Muito bom, Carol, de verdade. Quebrou o tabu do cardápio e da orientação. Show de bola. Carol, posso usar o seu calendário nutritivo? Pode e deve, Ana. O calendário nutritivo foi feito para os nutricionistas utilizarem com as famílias. Então, ele vai ter uma repaginada em breve, a gente vai abrir um espaço em breve para vocês colocarem o logo de vocês, mas ainda tá com design. Por enquanto, você pode usar daquele jeito mesmo, tá certo? E é para isso, para vocês colocarem em prática.
Kari falou que quebrou o tabu de precisar de peso e altura. Nem sempre a gente precisa. Pra mim isso foi muito difícil de eu compreender, porque eu vim de uma formação, né? Eu contei pra vocês que eu na verdade estagiava no hospital universitário, e num hospital, dependendo da situação da criança, mesmo na clínica, a gente precisa acompanhar isso. Mas a grande maioria dos pacientes não precisam. Entende? Então, sejam seres pensantes que vão olhar e falar: beleza, por que eu tô fazendo isso? Só porque me ensinaram que eu preciso fazer? Mas calma, do que isso tá ajudando as famílias? Vamos entender. Às vezes eu ficar pesando uma criança obesa todo atendimento só causa um problema de relação com o corpo. Não precisa daquilo. Às vezes ela tá melhorando todos os parâmetros, mas o peso tá lá, ó. Mesma coisa. E a criança tá crescendo, e a criança tá melhorando os exames bioquímicos, e aí a gente fica pesando a criança, pesa a criança, pesa a criança, pesa a criança, e a família que tá tão focada no peso porque a sociedade foca, não vê as maravilhas que está acontecendo. Então, gente, nossa jornada rumo à Semana NutriKids. Estamos encerrando essa live por aqui, nos vemos amanhã às 18 horas. Vou colocar resumo depois pra vocês, aí você vai lá e coloca pra mim o principal insight dessa live e a aprendizagem que vocês tiveram. Envia depois também aqui, ó, pra uma amiga poder ver, tá bom? A gente se vê amanhã às 18 horas. Tchau, tchau!